Boa noite a todos. Retomamos o nosso estudo sobre a devoção à Santíssima Virgem Maria e terminamos o encontro passado refletindo sobre o segundo texto mais importante na Bíblia sobre esse argumento. O mais importante, como já sabemos, é o milagre das bodas de Caná, em João capítulo 2. O segundo texto mais importante é o capítulo 12 do Apocalipse de São João. Hoje nós vamos falar exatamente dessas palavras e vamos provar na liturgia da igreja, porque lá no livro do Gênesis, a palavra utilizada pelo Senhor Deus no monólogo com a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. O desdobramento dessa profecia até o fim do mundo. Esse desdobramento já foi, modéstia à parte, bem mastigado no encontro anterior, quando refletíamos, sobretudo no capítulo 12, o versículo 12. Alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais, mas, ó terra e mar, tomai cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E são palavras pesadas. A primeira, no Gênesis, inimizade. A segunda, ira, no versículo 12. Depois, da parte do demônio, no mesmo versículo 13 de Apocalipse 12, o dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Eu penso que esse verbo, que não cessa de ser conjugado em muitos lugares do mundo, uma perseguição, um ódio à fé católica, não é ódio às religiões. Atenção, existem lugares, sistemas, regimes que perseguem quaisquer denominações, que não se enquadrem, que não se encaixem com aquela filosofia, com aquela ideologia. Mas aqui é uma perseguição contra a mulher. Ora, se a mulher é a igreja, e se a mulher é também Maria Santíssima, é uma perseguição, digamos, pessoal. O que é uma perseguição impessoal? Uma perseguição impessoal, ela é dirigida não a uma pessoa, ou se nós quisermos, não a uma denominação religiosa específica, mas a todas, a muitas ou a todas, ou a quaisquer denominações que apareçam. Nós podemos dizer que o nazismo movia uma perseguição apenas contra o cristianismo? Não. Movia uma perseguição também contra o judaísmo, isso é verdade, e contra outras denominações. Nem por isso, porém, o nazismo deixa de assumir uma séria candidatura como uma das manifestações mais escabrosas do próprio plano de Satanás para perseguir a igreja, para perseguir seres humanos que não se enquadrassem dentro da sua filosofia ariana, da sua ideologia ariana. Bem, mas aqui nós temos algo específico demais. O dragão perseguiu a mulher que dera à luz um menino. Esse menino é Jesus. Quem gera esse menino é a igreja quando gera Cristo em nós pela fé e pelo batismo, mas, dentre os membros da igreja, um membro especialíssimo, Nossa Senhora, que gerou Jesus segundo a carne. Jesus estava no ventre de Maria durante 9 meses e, nesse sentido, essa mulher é também a bem-aventurada Virgem Maria. Pulemos agora para o versículo 15. É um verbo que é usado por Jesus. Qual é a única vez, queridos alunos do estudo bíblico, qual é a única vez que Jesus está para vomitar na Bíblia? Vocês se lembram? Muito bem. A igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus diz: eu conheço a tua conduta,
tu não és frio nem quente, és morno, e porque não és frio nem quente, és morno, eu estou para vomitar-te da minha boca. É a única vez que Jesus vomita. Mas aqui nós vamos ver a única vez que o diabo vomita. Jesus vomita os claudicantes, portanto, é um vômito de rejeição ao pecado, daqueles que não se decidem, daqueles que estão em cima do muro, daqueles que não optam nem em favor de Cristo, quente, nem contra Cristo, frio. É morno. É um cristianismo que uma hora pretende agradar a Deus, outra hora pretende agradar ao diabo. Então é um cristianismo morno. Jesus vomita essas pessoas. O que é o vômito? É uma reação do sistema digestivo do nosso corpo humano que bota para fora aquilo que o corpo julga ser uma ameaça. Algo que não pode ficar, que tem que ser expelido. Isso é o fenômeno do vômito. O vômito de Cristo e agora o vômito do diabo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 15. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. Atenção, o texto não diz um rio de vômito, mas o vômito já está no próprio verbo. A água aqui, lembrem-se, é sinal daquela instabilidade que o demônio pretende colocar em todos os âmbitos da convivência humana. Dou um exemplo. Instabilidade conjugal. Jogar o marido contra a esposa e vice-versa. Instabilidade psicológica na sociedade, instabilidade afetiva. O que é o mar agitado? O mar agitado é aquela realidade hostil, é aquela realidade que precisa ser temida porque ela é ameaçadora e ela pode afundar navios, embarcações e pode afogar pessoas. Leia, por favor, o versículo 15 que acabamos de ler com o versículo 18. E ele se estabeleceu na praia. Ora, a praia é aquela parte do oceano onde você pode experimentar de fato toda essa instabilidade. Vocês já imaginaram? Maré cheia, maré cheia. O vento está bastante impetuoso e está agitando as ondas. Ora, as ondas agitadas, elas vão para onde? Vão para a praia. Vão para a praia. Ele se estabeleceu na praia. Repare o versículo 18. Ele se estabeleceu na praia. O demônio está ali, onde existe agitação para perturbar, para amedrontar, para intimidar, para perturbar a ordem da tranquilidade ou a tranquilidade da ordem. Então vejam que o papel da serpente é vomitar contra a mulher para que ela submerja. Submergir, afundar. Afundar significa derrotá-la, desmoralizá-la, desmerecê-la, para fazê-la submergir. Mas ainda há os versículos 16 e 17 que concluem, por assim dizer, esse relato. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Aquilo que procede do demônio, a terra vem em favor da mulher. A bem da verdade, vejam, aqui nós temos uma profecia extremamente misteriosa. Como concretamente a terra, e na verdade seria também lícito perguntar o que significa terra. Terra, por favor, seria
toda aquela realidade que se antepõe ou se contrapõe àquilo que é, digamos assim, o oposto dela, o céu. Certo, o céu é a morada de Deus, mas Deus veio à terra. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco. E onde é que nós estamos? Estamos na terra. Então temos aqui uma mensagem muito cifrada nos acontecimentos desta vida, nos acontecimentos da terra, essa luta, esse vômito de um lado, da parte do demônio, para tentar submergir a igreja, tem como contrapartida, como defesa: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Não estamos sós. A igreja não está só. Lembrem-se da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E atenção agora, atenção, as portas ou as potências do inferno não prevalecerão contra ela. O demônio recebeu do Senhor Deus a permissão para vomitar, entenda-se, se nós quisermos, a permissão para tentar, a permissão para perseguir, a permissão para atormentar, a permissão para fustigar, mas ele tem limites. Deus não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. Esse texto eu já citei tanto em 9 anos que agora eu vou perguntar para vocês onde ele está, qual é o livro e qual é o capítulo. Deus não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 12 a 13, vamos ao texto. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Sim, o dragão recebeu permissão para vomitar, o dragão recebeu permissão para perseguir a mulher, mas ele tem os seus limites. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. O dragão tem seus limites, o dragão tem, digamos assim, o seu contraponto, a terra. Atenção, não estamos falando aqui da terra, barro. Estamos tratando da aventura humana aqui onde se desdobra a história da humanidade. Na terra, a providência divina está atuando. Sim, há vômitos, pútridos, há mau cheiro, há leviandades, há quedas, há escândalos, há resistências, obstáculos, entraves à Igreja de Cristo. Mas a terra vem contra o vômito da serpente e engole esse vômito, e engole essa água. Finalmente, o último versículo que nos interessa para acabarmos o comentário de Apocalipse 12 é um verbo que tem relação com o versículo 12. Então este se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Irritação. A irritação é um verbo bem mais brando do que ira, irar-se. Irritar-se. Na língua portuguesa, eu imagino que a irritação, ela não demora. Já a ira, ela é um pouco mais demorada e mais grave também. Porque uma pessoa encolerizada, obviamente que ela é bem mais perigosa que uma pessoa irritada. Mas nem por isso a gente vai dissociar o versículo 12
do versículo 17. Cheio de grande ira, é muito mais grave no versículo 12, do que irritado. Então este se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Descendência, atenção, vamos voltar a Êxodo 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Descendência aparece aqui de novo. Então, não esperemos outra coisa de Satanás senão irritação. Agora, nesse versículo 17, a gente já compreende por que o demônio se irrita tão facilmente e contra quem ele se irrita. Respondam, o demônio se irrita com uma pessoa que vive em pecado mortal? Não. Por quê? Porque já pertence mesmo a ele. E aí, o demônio se irrita contra aqueles que não pertencem a ele. Contra aqueles que fazem o que não lhe agrada. Ou, se quisermos, também aqueles que não fazem o que lhe agrada. Ora, dentre todos esses, nós temos a cheia de graça. A própria mulher, vestida de sol. A própria mulher que acabou de dar à luz o menino, que é Jesus. A igreja, una santa, católica e apostólica, e a Santíssima Virgem Maria, mãe da igreja e membro mais eminente da Santa Igreja. Mas o texto diz, por favor, a raiva, a irritação de Satanás não é apenas contra a igreja enquanto instituição e apenas contra a Virgem Maria como a mãe do Salvador, em quem ele não tem absolutamente nada. Ela é cheia de graça, ela não conheceu o pecado. Então ele vai se irritar sempre com ela, e é uma irritação profunda. Mas também o demônio pode se irritar muito contra a senhora, contra o senhor, contra mim, contra cada um de nós. Basta saber se essa pessoa guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O demônio se irrita profundamente. Vamos citar aqui de forma bem clara, bem explicada, bem mastigada, contra quem o demônio se irrita. O demônio é um mentiroso, pai da mentira. O demônio se irrita com quem não gosta de mentira, com quem não mente, com quem é verdadeiro, com quem é sincero. O demônio é o pai do ódio. Ele é odiador por antonomasia, desde o princípio. O demônio não suporta, o demônio se irrita com alguém que perdoa. O que agrada ao demônio é a vingança. O demônio se irrita profundamente com fidelidade, pois ele propõe a infidelidade. O demônio não suporta pessoas honestas. O demônio se irrita profundamente com pessoas decentes. E por aí vai. Não vamos citar aqui agora as virtudes que são exatamente o antônimo dos vícios que brotam do inferno e que contaminam tantos corações. O demônio se alegra profundamente, mas atenção, não é a alegria de felicidade, a felicidade de Deus, a felicidade pura. É uma alegria diabólica. Muito bem, desgraçado, faça isso que isso me agrada. Mas não pense que porque você está fazendo o que me agrada que eu gosto de você. Eu quero a sua condenação. Eu quero que você vá para o inferno. É isso que eu quero. Então, cuidado, porque a grande ira do versículo 12, a irritação do versículo 17, sim, possibilitam isso, que ele se alegre, mas não é aquela alegria da bem-aventurada Virgem Maria. Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Não, de forma alguma. É uma alegria diabólica. E, por outro lado, a irritação. O demônio se irrita com o obediente, com o fiel, com o honesto, com o sincero, com o simples, com o humilde. Se existe uma coisa que irrita profundamente o demônio, é a humildade. Que, olhem, a bem da verdade, não é a virtude que mais irrita
o demônio. A virtude que mais irrita o demônio é esta: eis aqui a serva do Senhor. Obediência. Faça-se em mim segundo a sua palavra. É exatamente o que ele tentou subverter do coração de Jesus na primeira tentação. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Mas onde está a desobediência? A desobediência está aí muito embutida. É tudo muito sutil. A lógica do demônio é aparentemente boa, mas ali se esconde, em linguagem de informática, cavalo de Troia, né? O que é um cavalo de Troia? É um cavalinho bonito, da lenda de Troia, né? A batalha dos troianos com Aquiles e aqueles outros que vieram para guerrear contra Troia. Dentro do cavalo tem os soldados inimigos que entram na cidade e queimam a cidade de Troia e fazem aquela tragédia. O demônio tem sempre um cavalo de Troia. É algo muito sutil. Então, transforme estas pedras em pães. Se você é filho de Deus, você é filho dele. Não obedeça a ele, não espere por ele. Faça você mesmo. O seu problema é esperar pela intervenção dele. Resolva você mesmo o problema. Você tem o poder. Não se submeta a ele. Bem, vocês gravaram esses verbos cheio de grande ira, irado, ele se ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Depois ele vomita, depois ele persegue, depois ele se irrita. Então são verbos que caminham juntos. A ação do demônio é uma ação persecutória, é uma ação profundamente irritada, é um ser profundamente irado contra nós, contra tudo aquilo que é de Deus, particularmente contra tudo aquilo que é sagrado. Dito isso, nós vamos entrar agora, já temos as provas bíblicas. Por que a devoção a Nossa Senhora irrita tanto o diabo? Porque invocar a bem-aventurada Virgem Maria deixa o demônio tão irritado. Por favor, gravem isso. Ira, perseguição, vômito e, finalmente, irritação. Agora vamos à liturgia da igreja. Aqui está um livro que ninguém pode usar na Igreja Católica Apostólica Romana, porque é um livro reservado aos bispos da Igreja Católica ou aos sacerdotes escolhidos pelos bispos na administração de um sacramental chamado exorcismo. O ritual dos exorcismos, que vocês podem ler descarregando em vários sites da internet o texto, o livro. Mas atenção, ninguém use esse livro. É para ser lido, não para ser usado. Só os bispos da Igreja Católica ou os sacerdotes escolhidos por ele têm competência, têm faculdade para enfrentar o poder das trevas sozinho. Bem que, excepcionalmente, determinados exorcismos, o bispo pode permitir 2 ou 3 ou mais exorcistas na luta contra o poder das trevas. E aqui, nesse ritual dos exorcismos, nós temos várias provas da raiva que o demônio tem contra Nossa Senhora. Da raiva que o demônio tem de Nossa Senhora. Antes de tudo, eu queria citar para vocês a introdução geral do ritual dos exorcismos, onde se diz quais os critérios que se deve utilizar na Igreja Católica Apostólica Romana para saber, não, essa pessoa aqui está possuída pelo demônio. Quais os critérios? Como descobrir? Muito bem. No número 16 da introdução geral, diz a Santa Igreja: o exorcista não comece a celebrar o exorcismo se não souber com certeza moral que o exorcizando está realmente atormentado pelo demônio e, se possível, que ele consinta. Então, antes de se iniciar o exorcismo, o próprio exorcista
deve utilizar uma série de critérios que são anteriores a esse parágrafo, que não vamos entrar agora, não é? E deve analisar, sondar de forma bastante circunspecta, se possível com a ajuda de psicólogos, com a ajuda de psiquiatras, com a ajuda de outros elementos, para discernir se estamos ali diante de uma mera patologia, de um mero desequilíbrio, fenômenos que podem ser explicados pela ciência, ou se é algo mais profundo, ainda que a pessoa de fato esteja debilitada, fragilizada do ponto de vista psicológico e físico, mas ali existe alguma coisa que vai além da ciência. Vamos então à explicação. Segundo uma praxe comprovada, os sinais de obsessão diabólica são falar muitas palavras numa língua desconhecida ou entender alguém que a fala. Manifestar coisas distantes ou ocultas. Mostrar forças superiores à idade ou às condições físicas. Esses sinais podem dar algum indício. Contudo, como tais sinais não precisam necessariamente ser considerados como vindos do diabo, deve-se dar atenção também a outros, sobretudo de ordem moral e espiritual, que manifestam de outra forma a intervenção diabólica, como, por exemplo, e aqui vai entrar Nossa Senhora, forte aversão a Deus, ao Santíssimo Nome de Jesus, à bem-aventurada Virgem Maria e aos santos, à Igreja, à Palavra de Deus, a coisas, ritos, especialmente sacramentais e imagens sagradas. E, finalmente, deve ser cuidadosamente examinada a relação de todos os sinais com a fé e o combate espiritual na vida cristã, já que o maligno, em primeiro lugar, é inimigo de Deus e de tudo o que une os fiéis com a ação salvífica de Deus. Então, não é uma coisa apenas que vai indicar, não, aqui é o demônio que está agindo, realmente a pessoa está possuída pelo demônio. São vários sinais que precisam ser levados em conta, todos em conjunto. Às vezes é preciso fazer um levantamento da vida da pessoa, passada e presente. Amizades, hábitos, leituras, determinadas coisas que são usadas, amuletos, roupas, músicas, sites, o envolvimento em lugares perigosos. Eu nem vou citar aqui o nome deles. Determinados rituais que algumas pessoas pensam, isso não tem nada, mas é só uma brincadeirinha. Brincadeirinha não tem nada. Mexendo com o oculto, brincando com o poder das trevas, expondo-se ao inimigo. Tudo isso há de ser levado em conta. E, óbvio, o contexto próximo e também remoto vão ajudar o ministro, sacerdote, exorcista a ter uma ideia mais ou menos aprofundada, exata, circunspecta da situação, além desses fenômenos que ele vai ter que perceber e dizer, não, aqui nós estamos diante de algo assombrosamente, perigosamente, assustadoramente maligno, maléfico. Aqui é o poder das trevas em pessoa quem está dentro desta pessoa. E aí, para descobrir se são 7 demônios. Por exemplo, Santa Maria Madalena, dia 22 de julho, quem lembra, há poucos dias, Maria Madalena, ela tinha 7 demônios.
Jesus expulsou os 7 demônios dela? Lucas capítulo 8, versículo 3. Judas Iscariotes foi um demônio. Satanás entrou nele e logo depois ele foi se suicidar. Já eram muitos demônios que entraram numa manada de porcos. Lembram quando Jesus disse seu nome? Meu nome é Legião. Ora, uma legião romana era cerca de quê? 10 mil soldados. Portanto, é muito relativo você dizer no primeiro momento que quando o demônio entra no corpo de uma pessoa, se estamos diante de um demônio, no caso de Judas, de 7 demônios, no caso de Maria Madalena, de milhares de demônios, no caso dos possessos de Gadara, os gadarenos. De qualquer maneira, vejam aqui, forte aversão a Deus, ao Santíssimo Nome de Jesus, à bem-aventurada Virgem Maria, aos santos, à igreja, etc, etc. O demônio não suporta Deus. O demônio odeia o nome de Jesus. Fale para que ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre reverente todo o joelho, no céu, na terra e nos abismos. O diabo se inclina diante do nome de Jesus. Se inclina furioso? Furioso. Mas se inclina. Portanto, aqui está uma prova na liturgia da igreja. O exorcismo é um sacramental. Forte aversão à Santíssima Virgem Maria. Mas não é só isso, não. Vocês sabiam que para se realizar o exorcismo não é em qualquer lugar? E se o exorcismo precisar ser realizado na casa daquela pessoa, certas providências têm que ser tomadas. Vamos ao número 33 da introdução geral ao rito dos exorcismos. Diz o texto, é um parágrafo pequeno. Se for possível, o exorcismo seja feito num oratório ou em outro local adequado, outro lugar adequado, separado da multidão, onde sobressaia a imagem do crucifixo. No local olha, preste atenção, Nossa Senhora. No local deve haver também uma imagem da bem-aventurada Virgem Maria. Porque são sinais que causam profunda irritação ao demônio. É para irritá-lo? Lógico que é para irritá-lo. E o exorcismo é para quê? É para fazer cafuné no demônio? Oh, meu bichinho, meu bichinho, meu bichinho. Não é para isso não, é para irritá-lo mesmo. Então, de todas as imagens, as que mais irritam o crucifixo e a imagem de Nossa Senhora. Deve haver. É óbvio que durante o ritual ele vai xingar, vai chamar palavrão com Nossa Senhora, vai vomitar se for o caso. Sim, tem algo de verdade no famoso filme da década de 60, não, da década de 70, O Exorcista. Aquela cena do vômito dele, é um vômito verde horroroso, coisa gosmenta. Sim, aquilo procede. E pode ser um dos fenômenos, não somente contra o próprio exorcista, que quanto possível deve gozar de uma certa saúde, para se livrar das cusparadas, das gosmentas coisas horrorosas que podem sair dos lábios da pessoa, sim, sem dúvida alguma, mas crucifixo e imagem de Nossa Senhora. Tem que ter. E lógico, afastar as pessoas, que aquilo não é espetáculo, não é para filmar, não é para gravar, é uma celebração de um sacramental. A questão de quantas pessoas podem estar ali presentes, quem decide é a prudência do exorcista, porque às vezes será preciso pegar o possesso, amarrá-lo, ou quando ele tentar fazer alguma coisa para contê-lo. Mas isso é a prudência do exorcista e também não é o momento aqui de nós entrarmos nesses detalhes, o desdobramento do ritual do exorcismo. Ficou claro? A questão aqui repare que o texto não diz que tem que ter a imagem de Santo Antônio, a imagem... Não está proibido, por favor. A imagem de um santo, um ícone do arcanjo Miguel, etc. Mas não é obrigatório. Obrigatório é
o crucifixo e a imagem de Nossa Senhora. Perceberam que Nossa Senhora aqui evoca exatamente a irritação do demônio contra a mulher. Ela é a inimiga número 1 depois de Jesus. A inimiga número 1 do demônio depois da Trindade. O demônio odeia igualmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Odeia o único Deus. E depois deles, crucifixo, a imagem da bem-aventurada Virgem Maria, que é obrigatório. Se não tiver o crucifixo e a imagem de Nossa Senhora, não pode o exorcista começar o ritual. Tá claro? Agora vamos avançar, porque vamos ler, talvez alguns pela primeira vez na vida, vão ouvir uma parte do rito do exorcismo maior. No ritual dos exorcismos, nós temos a parte mais importante do ritual, nós temos uma fórmula, uma oração chamada deprecativa, que é aquela oração de súplica a Deus. Deprecare, em latim, é suplicar. Deprecação é súplica. Você não suplica nada ao demônio, você suplica a Deus. Então, a fórmula deprecativa é dirigida a Deus. Essa é a primeira que deve ser feita. Depois vem a fórmula imperativa ou imprecativa. Imprecare significa ordenar, da mesma forma que imperar. Então, imperativa e imprecativa são sinônimas. Já a outra é deprecativa. Deprecativa não é imprecativa. Em síntese, para usar uma linguagem bem mais mastigada, as orações mais importantes do ritual de exorcismo são súplica a Deus e ordem ao demônio. Tá claro? Eu repito, por favor, ninguém na Igreja Católica Apostólica Romana tem autoridade, tem autorização para ler o que eu vou ler, a não ser os bispos, os 4.800 bispos católicos espalhados no mundo inteiro, ou os sacerdotes por eles delegados. Tá claro? Vamos então à primeira fórmula. Há várias fórmulas deprecativas no ritual. Eu vou ler apenas uma delas. Repito, o que significa deprecativo. É súplica. Deprecação é súplica a Deus. Ó Deus, Criador e defensor do gênero humano, olhai para este vosso servo, esta vossa serva fulano, que criastes a vossa imagem, e chamais para o convívio da vossa glória. O antigo inimigo o tortura terrivelmente, com crueldade o oprime, e ferozmente o conturba. Enviai-lhe o vosso Espírito Santo para que o fortifique na luta, o ensine a suplicar na tribulação e o defenda com sua poderosa proteção. Atendei, ó Pai Santo, o gemido da Igreja suplicante. Não permitais que o vosso Filho seja possuído pelo pai da mentira e que o vosso servo, remido pelo preço do sangue de Cristo, esteja preso nas garras do diabo. Não deixeis que o templo do vosso Espírito seja habitado por um espírito imundo. Agora vai entrar Nossa Senhora. Atendei, ó Deus de misericórdia, as preces da bem-aventurada Virgem Maria, cujo filho, morrendo na cruz, esmagou a cabeça da antiga serpente e confiou todos os seres humanos à sua mãe como filhos e filhas. Brilhe neste vosso servo a luz da verdade, entre nele a alegria da paz, e o possua o espírito de santidade que, morando nele, lhe restitua a serenidade e a pureza do coração. Atendei, ó Senhor, a súplica de São Miguel Arcanjo e de todos os anjos que vos servem. Ó Deus das forças celestes, repeli a violência do diabo. Ó Deus da verdade e do perdão, afastai suas ciladas enganadoras. Ó Deus da liberdade e da graça, desatai as correntes da maldade. Senhor Deus, que no vosso amor de paz salvastes a humanidade, atendei a oração dos vossos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, pois pela vossa graça eles venceram o maligno. Livrai este vosso servo de toda força hostil e guardai-o ileso, para que, tendo retornado à serenidade e à comunhão convosco, vos ame de todo o coração
e vos sirva por suas obras, vos glorifique com louvores e exalte com a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ordinariamente, água benta, o rito continua, não para. Depois da fórmula deprecativa, vem agora a fórmula imperativa. Porque primeiro o sacerdote exorcista se dirige a Deus. Depois se dirige ao diabo. Eu repito, eu estou lendo uma fórmulas, textos do ritual dos exorcismos, que é um sacramental cuja presidência é reservada apenas aos bispos da Igreja Católica Apostólica Romana ou aos sacerdotes delegados por ele. Os sacerdotes que receberam a autorização para fazer o exorcismo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode utilizar este ritual senão essas pessoas. Fórmula imperativa, página 70, onde aparece Nossa Senhora. Eu te conjuro, antigo inimigo do ser humano, afasta-te desta criatura de Deus, fulano ou fulana. É o que te impõe nosso Senhor Jesus Cristo. Sua humildade venceu tua soberba, sua liberalidade prostrou tua inveja e sua mansidão esmagou tua maldade. Cala-te, pai da mentira, e não impeças este servo de Deus de bendizer e louvar o Senhor. É o que te manda Jesus Cristo, sabedoria do Pai e esplendor da verdade. Suas palavras são espírito e vida. Sai dele, espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo, é o que te ordena Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho do homem, nascido puríssimo do Espírito e da Virgem. Purificou por seu sangue todas as coisas. Afasta-te, portanto, Satanás. Afasta-te em nome de Jesus Cristo. Ele, o forte, te expulsou pelo dedo de Deus e destruiu o teu reino. Retira-te em virtude da fé e da oração da Igreja. Foge pela força da Santa Cruz, pela qual nos arrancou do teu terrível poder o manso Cordeiro por nós imolado, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Essa é uma das fórmulas imperativas. Tem várias. E o rito não para. E deve continuar. Vamos agora, para concluir, a página 80, outra fórmula imperativa, onde aparece Nossa Senhora. Eu te conjuro, todo e qualquer espírito imundo, todo e qualquer poder das trevas, todo ataque de adversário infernal, toda legião, corja e facção diabólica, em nome e por força de nosso Senhor Jesus Cristo, arranca-te e foge da Igreja de Deus, das almas criadas à imagem do Criador e remidas pelo precioso sangue do Cordeiro Divino. Hábil serpente, nunca mais ouses enganar o gênero humano, perseguir a Igreja de Deus e abalar e joeirar como o trigo os eleitos de Deus. Ordena-te o Deus Altíssimo, a quem na tua grande soberba ainda te julgas ser igual. Ordena-te Deus, que quer salvar todos os seres humanos e fazê-los chegar ao conhecimento da verdade. Ordena-te Deus Pai, ordena-te Deus Filho, ordena-te Deus Espírito Santo, ordena-te Cristo, a palavra eterna de Deus feita carne, que se humilhou pela salvação da nossa condição humana, perdida por tua inveja e se fez obediente até a morte. Ele edificou sua igreja sobre a pedra firme e proclamou que as portas do inferno jamais haveriam de prevalecer contra ela e que permaneceria com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Agora vai entrar Nossa Senhora. Ordena-te o sagrado sinal da cruz e a força de todos os mistérios da fé cristã. Ordena-te a excelsa Mãe de Deus, a Virgem Maria, que em sua humildade esmagou-te a cabeça em teu orgulho desde o primeiro instante da sua conceição imaculada. Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos demais apóstolos. Ordena-te o sangue dos mártires e a filial intercessão de todos os santos e santas. Portanto, legião diabólica, conjuro-te pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus Santo, pelo Deus que tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e de oferecer-lhes o veneno da eterna perdição. Deixa de prejudicar a Igreja e de armar laços à sua liberdade. Retira-te, Satanás.
pai da mentira, inimigo da salvação humana, dá lugar a Cristo, em quem não encontraste nenhuma de tuas obras, dá lugar à Igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo conquistou com seu sangue. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus, treme e foge pelo santo nome de Jesus, diante do qual tremem os infernos, a quem estão sujeitas as virtudes dos céus, as potestades e as dominações, e a quem louvam os querubins e serafins com voz incessante, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. E depois, adivinhem como se conclui? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E a última oração, adivinhem para quem é? Para São Miguel Arcanjo, que é uma oração parecida com a que nós rezamos, a pequenininha, composta por Leão XIII. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e cobri-nos com vosso escudo contra os embutos e ciladas do demônio. Mas essa daqui, do exorcismo, é mais longa, mais profunda também, e leio para vocês. E com isso a gente termina o encontro de hoje. São Miguel Arcanjo, repito, essa oração ninguém pode fazer. Esta daqui. A outra que eu acabei de rezar, Papa Leão XIII compôs, todos os fiéis podem rezar. Mas esta daqui, só os sacerdotes no exorcismo. Os bispos e os sacerdotes que estão presidindo o exorcismo. São Miguel Arcanjo, gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, defendei-nos no combate contra os principados e potestades, contra os dirigentes das trevas deste mundo e contra os espíritos do mal nos ares. Vinde em auxílio dos seres humanos, que Deus criou a sua imagem e semelhança e a grande preço resgatou da tirania do demônio. A Santa Igreja vos venera como seu guarda e padroeiro. O Senhor vos entregou a alma dos redimidos para transportá-las à felicidade eterna. Pedi ao Deus da paz que lance Satanás sob os nossos pés, para que nunca mais consiga aprisionar os seres humanos e prejudicar a Igreja. Levai nossas preces à presença do Altíssimo, para que logo nos manifestem a bondade do Senhor e prendais o dragão, a antiga serpente, que é o demônio e Satanás, e o lanceis amarrado no abismo, para que nunca mais seduza as pessoas. Amém. Sim, o assunto de hoje foi um assunto bem duro. Não é para assustar ninguém, mas justamente para mostrar que na nossa luta, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares, esta adversária, aquela de quem diz o Cântico dos Cantos, quem é esta que avança como a aurora, temível como exército em ordem de batalha, é a Santíssima Virgem Maria, presença como inimiga da serpente na Bíblia do começo ao fim. Vocês viram? Gênesis 3, inimiga, e Apocalipse 12, primeiro livro e último livro da Bíblia, inimizade. E também no ritual, o ritual da batalha por excelência, a batalha sacramental, quando a Igreja enfrenta em pessoa os demônios que estão no corpo, que estão dentro do corpo de um possuído. Nesta batalha, Nossa Senhora se destaca. Desejo a todos uma semana abençoada e lhes garanto, no próximo sábado teremos o último encontro sobre a devoção a Nossa Senhora. Boa noite.